A Rússia invadindo a Ucrânia. Muito triste. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Drica Ribas TV. Eu espero que vocês estejam todos muito bem. Uma notícia muito triste: a Rússia está invadindo a Ucrânia. Nesse momento já está perto de Kiev e já está praticamente, pelo menos o que a gente tem acompanhado aqui pela imprensa europeia, a imprensa austríaca e alemã. Ainda há pouco, antes de gravar esse vídeo, eu estava escutando um militar, um general do exército austríaco especializado em guerra, e ele mais ou menos estava dizendo que mesmo que o presidente ucraniano, vou dar o nome dele aqui, Volodymyr Zelensky, peça para a população civil defender o que pode defender, mas é praticamente impossível. É uma ocupação e o governo russo que vai colocar alguém aí de Moscou para ser o primeiro-ministro. Quem acompanha o Drica Ribas Vida Europa, a gente já vinha conversando já faz alguns meses sobre as péssimas relações entre a Rússia e a União Europeia. Aliás, se a gente for voltar no tempo, as relações já estão bem estremecidas desde 2014, quando a Rússia anexou a Crimeia. A Crimeia é uma península que está aí no Mar Negro e simplesmente anexou e ficou assim. Também houve muito estresse da maneira como o governo russo vinha tratando a sua oposição, tanto assim que o principal opositor russo, Alexei Navalny, que foi envenenado, fez o seu tratamento em Berlim, no Charité Berlim, um hospital muito conhecido, e depois voltou para a Rússia. Uma vez voltando, ele foi preso. Isso foi bastante contestado aqui na Europa. Depois, houve no fim do ano passado aquela situação com os refugiados do Oriente Médio, especialmente com o pessoal do Líbano, colocados ali na fronteira entre a Bielorrússia e a Polônia, e praticamente esses refugiados sendo usados como escudo humano. Isso também não caiu nada bem. No caso aí, no leste da Ucrânia, essas duas províncias, Donetsk e Luhansk, elas são de minoria russa, que falam russo. E faz tempo que a Rússia vem, vamos dizer assim, incentivando essas duas províncias contra o governo ucraniano. E a gente tem que fazer um parêntese, né? A Ucrânia é um país relativamente jovem, tem mais ou menos uns 30 anos desde que houve a queda da União Soviética, e aqui na Europa, quem vive há mais tempo, nem sempre as fronteiras representam exatamente o país. A Ucrânia mesmo fez parte do Império Austro-Húngaro, só para vocês terem uma ideia. A gente pode dar alguns exemplos dessas histórias de minorias, por exemplo, aqui na Áustria, o estado de Vorarlberg, que é de onde meu marido vem, fala-se alemão suíço, e logo após a Segunda Guerra, num plebiscito, ficou com a Áustria. Vindo aqui para o lado, vamos dizer, lado leste da Áustria, para o lado do Burgenland, há minorias que falam serbo-croata, há minorias que falam húngaro. No sul da Áustria, na Caríntia, tem minorias que falam esloveno. Então isso, vamos dizer assim, é normal aqui na Europa. Mas vamos voltar lá para o conflito na Ucrânia. Até esse momento, os especialistas davam como quase como certo que no caso a Rússia, no caso Vladimir Putin, já havia se decidido a anexar essas duas províncias que se encontram no leste da Ucrânia, fronteira com a Rússia. Mas todos se enganaram. Vladimir Putin, nos seus últimos discursos, já vinha falando que a Ucrânia pertencia à Rússia, que a história dos dois povos estavam muito ligados. Isso talvez seja um dos motivos que levou o governo russo, o Vladimir Putin, a simplesmente invadir a Ucrânia, uma espécie de revival, né, da União Soviética. Outra coisa também é a questão da OTAN, ou NATO, né, OTAN em português, NATO em inglês, que é a organização do Tratado do Atlântico Norte, que foi criado em 1949, logo após a Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de, vamos dizer assim, países membros estarem protegidos contra uma possível ou eventual ataque da União Soviética. E ao longo do tempo, isso foi, vamos dizer assim, vários países foram se tornando membros e, vamos dizer isso,
Vamos dizer que isso incomodou e irritou muito os russos. Vale lembrar que a Ucrânia, ela não é membro da NATO, não é membro da OTAN, vamos dizer assim, neste momento não pode se fazer muita coisa. O máximo que a gente pode, e pelo menos, pelo menos aqui ninguém acredita nisso, mas que os russos não invadam ou não façam mais horrores do que estão fazendo, mas isso é praticamente impossível. No caso daí, os países que estão perto, estava vendo no mapa que a Romênia, por exemplo, que é membro da OTAN, vão receber um reforço militar na esperança de que a Rússia não avance, porque no atual contexto a gente não tem a mínima ideia do que vai acontecer. No caso, a União Europeia colocando sanções especialmente para a elite e para os oligarcas russos, por exemplo, que já não vai poder viajar para certos lugares para fazer compras, limitar o acesso ao mercado financeiro, mas isso daí também traz muitos problemas, especialmente, por exemplo, aqui para a Áustria, nesse momento está sendo discutido isso, porque há várias empresas austríacas que têm negócios na Rússia. Exemplo, o Banco Raiffeisenbank, que é um dos principais bancos aqui da Áustria. Então, automaticamente, se vier sanções, vai prejudicar essas empresas. Mas no atual contexto, é muito difícil que isso não aconteça. Outra sanção, especialmente que tem sido discutida na Alemanha, é não colocar em funcionamento o gasoduto, o Nord Stream 2, ou Nord Stream 2, estou falando em alemão, 2, que é esse gasoduto que vai direto da Rússia e vem para a Alemanha, um projeto que custou trilhões de euros. E isso significa para a Rússia, né, a perda de uma renda muito importante, lembrando e fazendo um parêntese muito grande que a Rússia é um país muito rico em petróleo e em gás, e também um dos principais ou um principal distribuidor de gás, e isso gera um impacto muito grande, seja na Alemanha, seja na Áustria. Já faz muito tempo, eu me lembro disso já na metade dos anos 2000, que se discutia a não construção desse gasoduto, porque a Alemanha estaria muito dependente da Rússia, muito dependente energeticamente. Outro grande problema também dessas sanções, e tem sido discutido, é ex-políticos europeus que vão trabalhar em empresas russas ou com oligarcas. O caso mais clássico e mais conhecido, inclusive tem texto lá no Drica Ribas que a gente conta, é Gerhard Schröder, o primeiro-ministro que foi antes de Angela Merkel, do SPD, que durante muito tempo foi um dos acionistas dessa empresa, a Nord Stream 2, que foi a responsável pela construção desse gasoduto, e recentemente ele foi nomeado para ser um dos acionistas da empresa Gazprom. Gazprom é uma espécie de, vamos dizer assim, Petrobras, a gente pode dizer dessa forma, e, claro, gerando um mal-estar muito grande. Tanto foi assim que o recém-empossado primeiro-ministro Olaf Scholz, que é do mesmo partido do SPD, vira público dizer quem sou, quem manda, tipo assim, ich bin der Kanzler, eu sou o primeiro-ministro, para chegar a esse ponto. Aqui na Áustria, o caso mais emblemático é do ex-primeiro-ministro, antes de Sebastian Kurz, o Christian Kern, do SPÖ, dos Sociais-Democratas da Áustria, que inclusive eu estava lendo ainda há pouco, que renunciou ao seu cargo de acionista junto a companhias de trens da Rússia. E claro, que a gente também já vinha conversando já faz bastante tempo, mais uma vez no Drica Ribas, é a questão do preço da energia, que vem subindo e que com essa questão da Rússia vai subir, porque seguramente tanto a Áustria como a Alemanha vai ter que procurar outras formas de energia e, sobretudo, outros países que possam distribuir gás. Até esse momento que eu estou gravando esse vídeo, ainda não se diz claramente quais são as sanções, estão havendo seguramente reuniões, estão todos muito atônitos, muito preocupados, mas seguramente vai ter consequências. Mas de qualquer forma, a pior das consequências é o número de vidas perdidas que vão ter, o número de refugiados, que estava vendo hoje de manhã, há um cálculo de pelo menos 5 milhões de refugiados vindo aqui para a Áustria, ou para a Áustria que eu falo, não só para a Áustria, mas para a União Europeia, que vão ter que ser recebidos.
E, claro, do ponto de vista econômico, tanto é assim que a inflação vem subindo, já está a 5% e já, vamos dizer assim, a classe média, que é a maioria aqui na Áustria ou na Alemanha, ou no caso da Europa Central, já vem sentido e vai ser seguramente momentos bastante difíceis. Tá certo? Muito obrigada pela atenção de vocês. Eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para aqueles que estão acompanhando o caso. Eu sei que no Brasil muitas vezes assuntos internacionais acabam entrando nessa picuinha política que nós temos, o que não deveria ser. É um assunto muito grave. Bom, a gente fica por aqui. O Drica Ribas vai continuar seguindo essa história, torcendo para que isso acabe o mais rápido possível e da melhor forma possível, embora a gente saiba que realisticamente vai ser muito difícil, tá certo? Muito obrigada pela atenção de vocês. Se vocês curtem o Drica Ribas, não deixe de seguir, não deixe de compartilhar. Se você for brasileiro ou português, ou portuguesa, entre em contato aqui. Se você tiver alguma sugestão de pauta, e a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigada pela atenção de vocês mais uma vez e cuidem-se muito.